Oi, pessoal, tudo bem? O tema de hoje, olha, o título já é forte: o anticristo cristão. Peraí, como assim? Soa como uma coisa que não faz o menor sentido, né? Uma contradição. Mas a gente vai ver que esse conceito, na verdade, nos obriga a olhar para a fé de um jeito completamente diferente nos dias de hoje. E tudo começa com uma pergunta que, olha, talvez muita gente esteja se fazendo por aí. Por quê, né? Porque hoje em dia, com tanto acesso à Bíblia, à informação, a tudo, parece que está rolando uma crise de identidade espiritual entre os cristãos. É uma pergunta bem profunda e que vai guiar toda a nossa conversa. Para descrever essa crise, a fonte que a gente está analisando usa uma imagem nossa poderosíssima, o Frankenstein cristão. Pensa só na cena, uma fé toda remendada, sabe, feita com pedaços de valores do mundo, tipo sucesso, bem-estar, autoajuda, costurá-los com os trechos da Bíblia aqui e ali. O resultado é algo que até parece cristão por fora, mas por dentro é uma construção frágil que não tem vida própria. Tá, mas e na prática? Como é que a gente reconhece essa fé Frankenstein? Bem, a análise aponta uns sintomas bem claros. Primeiro, a pessoa vive como se a eternidade não existisse. O foco é todo no agora. Segundo, ela está sempre buscando um paraíso aqui na Terra, um mundo de conforto e sem problemas. Os heróis, os modelos de vida não estão mais nas escrituras, estão nas redes sociais. E por fim, a fé vira quase uma terapia, sabe? O objetivo principal é só o bem-estar pessoal. E aqui a gente chega no ponto central da coisa toda. Quando o indivíduo se coloca no centro de tudo, quando a vida dele passa a girar em torno dele mesmo, ele acaba, segundo essa análise, tomando o lugar que seria de Deus. E é daí que vem esse termo chocante, anticristo cristão. Não é uma figura lá fora, um vilão. Não, é um estado de espírito, um jeito de viver onde o eu vira o seu próprio Deus. Ok, mas de onde veio essa tendência de colocar o eu no centro? A análise vai fundo e diz que a raiz do problema é algo fundamental que se perdeu. É um amor que esfriou. Vamos mergulhar agora na causa dessa frieza. Para entender a raiz, a gente é levado de volta para o que é descrito como coração de tudo. O mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Isso aqui não é só mais uma regra, sabe? É para ser o eixo, o centro de gravidade que organiza a vida inteira. Se esse eixo se perde, o resto todo desmorona. E o que acontece quando esse amor, que deveria ser o centro de tudo, começa a falhar? A análise descreve uma espécie de decadência em três estágios. Primeiro, esse amor fica instável, meio fraco, passageiro. Depois, ele é trocado mesmo, abandonado por outras coisas, pelas vaidades do mundo. E no estágio final, o envolvimento com essas outras coisas é tão grande, tão intenso, que aquele amor original, ele simplesmente congela, esfria de vez. Certo. Se o diagnóstico é um amor que esfriou, qual é o remédio? A proposta aqui não é só um ajuste pequeno, é uma mudança radical de perspectiva. É o que a fonte chama de um grande reenquadramento, um convite para a gente repensar a pergunta mais básica de todas. E essa mudança radical nos joga de cara com a grande questão, né? Afinal, qual é o sentido da vida? A gente passa a vida inteira tentando responder isso. Só que a resposta que essa análise traz, ela vira essa busca de ponta cabeça. E a resposta é surpreendente, para dizer o mínimo. A vida não foi feita para fazer sentido para você, foi feita para fazer sentido para Jesus. Pensa nisso por um segundo. A ideia é que a gente não encontra sentido na vida porque está procurando no lugar errado. A vida não é sobre nós. A vida foi feita para fazer sentido para Cristo. É uma inversão total. E esse quadro aqui ilustra essa diferença de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a visão centrada no ser humano, que é a visão mais comum hoje, né? A vida foi criada para mim, eu tenho que achar meu sentido, meu conforto é o que importa. Do outro lado, a gente tem a visão proposta na análise. A vida foi criada para Cristo. O sentido é encontrado ao olhar para Ele. O propósito de Deus é o objetivo. É uma mudança de eixo, fundamental. Beleza, entendi. Se a vida não é sobre a gente, o que se ganha com essa mudança de foco? A resposta está em um conceito muito importante desta análise: o dom incriado. É um presente diferente de tudo que a gente costuma buscar. E o que é esse dom incriado? É exatamente o que o nome diz, um presente que não foi criado. Não é ganhar mais saúde, mais dinheiro, mais sucesso. Tudo isso são coisas criadas. O verdadeiro presente que é oferecido é o próprio Criador. É um relacionamento eterno com Ele.
A ideia é parar de buscar só as coisas que saem da fonte e passar a buscar a própria fonte. Tá, mas como se acessa esse relacionamento? A fonte descreve um processo em 3 partes, bem claro. Primeiro, Jesus revela esse relacionamento. A vida dele aqui na Terra foi tipo uma tradução para a gente entender como é essa relação com o Pai. Segundo, a cruz nos inclui, é o que nos joga para dentro desse relacionamento. E por fim, o Espírito Santo realiza. Ele vem para tornar essa relação algo real, vivo, dentro de cada. E com isso, a gente chega numa definição muito poderosa. A vida cristã não é sobre seguir uma lista de regras ou ser um ativista religioso. É sobre a reprodução, dentro de uma pessoa, daquele mesmo relacionamento eterno que o filho tem com o pai. É algo que nasce de dentro e se manifesta para fora. Se a vida cristã é reprodução desse relacionamento, então, para onde tudo isso leva? Qual é o destino final dessa jornada? A análise agora nos leva para o ponto mais alto da promessa, a visão final. E de novo, a gente vê que o destino final não é uma recompensa material. Não são ruas de ouro, não é um troféu. O ponto máximo de tudo é o próprio relacionamento, é a intimidade com o Criador, levada à sua forma mais plena. É aquele dom incriado sendo recebido de um jeito completo, eterno. E o clímax dessa promessa está todo contido nesse versículo aqui, e verão a sua face. Pensa só, no Antigo Testamento, ver a face de Deus era sinônimo de morte instantânea. Agora, no final de toda a revelação, a maior promessa que existe é justamente essa, uma intimidade tão profunda que será possível ver o seu rosto. Esse é o prêmio final, é o maior tesouro. E com isso, todo esse raciocínio nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta para levar para a vida. Na prática, no dia a dia, o que significa buscar o incriado em vez do criado? Como seria uma vida que coloca esse relacionamento eterno como prioridade, acima de todas as outras coisas que o mundo oferece? É uma pergunta que, se levada a sério, tem o poder de mudar absolutamente tudo.